de tal forma que uma portuguesa apenas conseguiu integrar o lote das 10 primeiras. Dificilmente será diferente também no setor masculino, dado que não teremos cá o Paulo Guerra e o Domingos Castro. Eduardo Henriques, a grande figura portuguesa para esta competição, vai ter o número mais baixo de entre os competidores, o número 2, mas na prova masculina há a presença de atletas do mais alto nível, em especial do número 1, aliás, o número mais baixo então de dorsais, não estava por ordem da lista que tínhamos. Poltergat, pentacampeão mundial, agora também considerando os crosses longos e os curtos, mas ele não faz o curto, logicamente, procura chegar ao 6º título este ano, veio aqui a Vila Moura para ver como é que é o percurso, certamente fazer a sua rodagem. O seu primeiro cross importante este ano saldou-se por uma derrota face a Charles Kamati, que está aqui presente, atleta do Quénia, uma grande revelação da época passada, enquanto vemos aqui a situação atual do World Challenge da Federação Internacional, com Patrick Ivuti, já reiteradamente batido por Eduardo Henriques este ano na frente. O surpreendente queniano foi o ano passado segundo no cross mundial longo, uma verdadeira revelação. A Sefemez Gebu, da Etiópia, também está aqui para defender a sua posição, está em segundo lugar. Eduardo Henriques, primeiro em Bruxelas, no primeiro cross do World Challenge este ano, quinto em Sevilha, está no terceiro lugar, com o tal Charles Kamati do Quênia. E depois o surpreendentíssimo Sergei Lebed da Ucrânia, campeão da Europa há 2 anos, bateu os recordes da Ucrânia todos que havia para bater o ano passado e apareceu em grande forma esta época, ganhando aos africanos já por 2 vezes, uma fora do World Challenge e outra aqui em Durham, na Grã-Bretanha. Depois vem Benjamin Limo do Quênia. E realmente, em relação a portugueses, para além do Eduardo Henriques, não se vê quem é que possa sonhar com o lugar entre os 10 primeiros nesta prova masculina. Sim, o nível, embora do meu ponto de vista tivesse alguma preponderância na prova feminina em relação à masculina, o nível aqui é também muito elevado para que outros atletas portugueses possam vir aqui a conseguir um bom resultado. E o que é curioso é que o ranking RTP acaba por refletir isso de alguma maneira. Neste momento, nas provas de corta-mato efetuadas este ano, o ranking RTP dá uma vantagem para Eduardo Henriques, que já contabilizou 109 pontos, à frente de Paulo Guerra, que tem 78, e Domingos Castro com 52. Ora, o quarto português, que é Alberto Cheissa, tem 10 pontos somente. Portanto, de facto, para este panorama do cross em Portugal, não há dúvida absolutamente nenhuma que, tirando Eduardo Henriques, Paulo Guerra e Domingos Castro, era impossível arranjar um top 10. Se ele surgir, ficamos um bocado de queixo à banda, boca aberta durante um bocadinho, e nos penitenciaremos um pouco por não termos acreditado nessa possibilidade. Seria uma boa razão para nos enganarmos. Era uma boa razão, mas valia a pena. Valia a pena, vamos ver se acontece ou não, embora não seja muito crível. Os africanos poderão dominar. Vamos referenciar os principais presentes. O Quênia tem aqui uma bela armada: Anthony Corrir, Bernard Barmazai, o atual recordista mundial dos 3.000 metros de obstáculos, uma das grandes figuras do ano passado, por aquela velha história do meeting de Zurique em que ele ganhou porque um colega o terá deixado de ganhar e que lhe impediu de disputar o jackpot final. Uma autêntica compra de resultados. Uma coisa verdadeiramente incrível. Bem, e ele depois negou um pouco naivemente, dizendo que não. Aquilo que eu disse antes, afinal, era mentira. Parecia um político. Só que realmente o discurso foi um pouco tardio. Outros atletas menos conhecidos, Gabriel Mushur e Joshua Xelanga, depois Filipe Kirui e, sobretudo, o grande Poltergat, grande candidato aqui à vitória. Mas atenção a Charles Kamati, que ganhou em Sevilha e que o ano passado, sem ninguém conhecer, ele faz atletismo há ano e meio, chegou ao meeting de Bruxelas, rebocou para o recorde da Europa o belga de origem marroquina Mohamed Mourite e ele mesmo fez menos de 27 minutos aos 10.000. Realmente, como dizia um antigo atleta francês de grande categoria, andamos aqui anos e anos a treinar para fazer um resultado, vem um desconhecido que faz muito melhor que nós, dá vontade de arrumar logo os sapatos de bicos. O atleta francês disse isso, foi Jacques Boxberger, e disse textualmente assim, quando começavam a aparecer os grandes africanos, que diria ele agora, ao ver um desconhecido chegar a uma pista e fazer menos de 27 aos 10.000. Kamati é esse homem, e é uma das reservas de surpresa para, já não diríamos até este cross, mas mais até, eventualmente, os campeonatos do mundo, se conseguir integrar a equipa queniana, que é um passo também importante que ele terá que fazer, como por exemplo fazem os velocistas norte-americanos. Entrar na equipa nacional é quase um bilhete assegurado para uma eventual medalha. Fora dos quenianos, temos aqui Günther Weidlinger da Áustria, assim como Michael Buchleiter, que são 2 excelentes especialistas de cross e 2 grandes especialistas de 3.000 obstáculos, com Weidlinger a ser uma das revelações do ano passado, ao fazer 8 de 10, 83 nos obstáculos, uma marca extraordinária. Emerson Iserbein do Brasil, um homem que já ganhou a São Silvestre à frente de Poltergat, e o cross das amendoeiras, o homem das surpresas. Essa é que foi, de facto, verdadeiramente fabulosa. Havia muita gente, eu recordo-me, foi ainda na antiga pista das Aceteias, e praticamente ninguém sabia o que é que acontecia com o Iserbein. E, entretanto, eu consultei os livros que normalmente me acompanham para estas
vantagens, dado que também não tinha de cabeça de maneira nenhuma o palmarés integral do Iservém, que já trazia vários campeonatos do mundo, eu lembrava-me, e então fui às edições anteriores dos campeonatos do mundo descobrir classificações verdadeiramente vulgares, 76º, 83º, e de repente vê-se Cross das Amendoeiras. E uma vitória espetacular, fugindo bem antes do final. Uma coisa incrível, em suma. Depois, Joël Bourgeois, outro especialista de obstáculos do Canadá, tem o número 7. Os etíopes, então, com um excelente lote. A Cefa Gabu, Fita Baíssa, um clássico aqui que já ganhou nas azoteias, e precisamente nas azoteias, se quisermos melhor nas amendoeiras, são os dois melhores da Etiópia. Robert Stefko, o grande atleta eslovaco para estas coisas e também para a pista, terá o número 21. Claes Nieberg, que já foi vice-campeão europeu de cross, e também, por acaso, foi vice-campeão nórdico de cross no pretérito mês de novembro, um pouco surpreendentemente batido por um atleta dinamarquês, está também aqui com o número 22, Faustino Ba, da Tanzânia, lidera um grupo interessante com John Nadasaya e Martin Sul, que era um completo desconhecido, nascido em 82, portanto ainda júnior, e que foi quarto no Itálica de Sevilha. Portanto, quando acontecem estas coisas em termos africanos, realmente os europeus têm cada vez mais dificuldades. Daí, já se saber, a criação de campeonatos da Europa autónomos. Portugal, para além de Eduardo Henriques, tem depois atletas de valia, evidentemente, mas não aqueles que poderiam estar aqui, nomeadamente Paulo Guerra e Domingos Castro, e será bem difícil encontrar um português que possa sonhar com um lugar, mesmo nos 20 primeiros lugares. Vamos ver se isso acontece ou não. Quando temos à frente da corrida, Weidlinger com um bonezinho que não tem grande utilidade, é um bocado se calhar mais amuleto, um magnífico atleta austríaco que o ano passado demonstrou uma enorme qualidade e será um candidato ao recorde da Europa, ao velho recorde da Europa dos 3.000 metros de obstáculos, estabelecido por um francês, para velho não variar. Não, velho não, verdadeiramente arcaico já. Veio de 84, vai fazer 20 anos qualquer dia, e é o recorde estabelecido por mais um francês de origem norte-africana, Joseph Mahamoud. Aqui uma presença em grande de atletas dos 3.000 obstáculos, mas também de outros virados para distâncias mais longas. O Poltergat é um deles, é o recordista mundial, ou o detentor da melhor marca mundial da meia maratona, e pensa-se que irá fazer a estreia na maratona ainda neste ano 2000, o que é um evento só por si, para um verdadeiro fenómeno. A estreia de Poltergat na maratona será um dos acontecimentos do ano e acompanhado a preceito pela comunicação social ao nível de todo o globo, dado que muita gente na modalidade espera essa estreia para ver o que irá acontecer, dadas as capacidades impressionantes de Poltergat, que consegue manter ritmos até hoje nunca experimentados na transição dos 10.000 metros de meia maratona para a distância maior, a distância da maratona. Poltergat, que vai ali com uma camisola amarela ou quase alaranjada e azul, muito calmamente, é um atleta de uma inteligência tática impressionante, é uma figura que junta à grande classe uma descrição pessoal espantosa e é uma verdadeira categoria extra também fora das pistas. Eduardo Henriques, muito bem colocado entretanto, aí vem ele, junto aos africanos, e a Weidlinger, depois os outros melhores portugueses, teoricamente serão Alberto Maravilha, José Ramos e José Regal, são os mais cotados. Eduardo Henriques aqui nem mais. Eduardo Henriques, que para quem não sabe é um atleta com mais de 30 anos de idade, uma longa gestação para um homem que deu um salto em frente enorme no ano passado. Ele foi quinto nos campeonatos mundiais de meia maratona a 3 segundos da frente, fazendo uma prova verdadeiramente fantástica, e a partir daí tem conseguido uma temporada de cross extraordinária. O Eduardo Henriques, que nos disse pouco antes dos europeus de Velénia, onde foi segundo atrás do Paulo Guerra, que teria forçosamente que fazer uma pequena quebra na sua temporada para depois poder abordar os mundiais na melhor condição. A verdade é que essa quebra até agora não existiu. Ele tem estado em grande em todos os crosses. O pior que já lhe aconteceu foram 6º e 5º lugares mundiais, mas depois sempre nos primeiros lugares, várias vitórias, domínio sobre o Paulo Guerra globalmente nesta temporada, e o que é certo é que uma vez mais aqui está ele, depois de ter batido o Paulo Guerra há uma semana em Lazarte, na Taça dos Campeões Europeus de Cross. Aliás, o Paulo Guerra este ano só lhe ganhou uma vez. Foi precisamente, e é curioso, no Campeonato da Europa. Campeonato da Europa, onde Paulo Guerra chegou ao terceiro título consecutivo. O Eduardo Henriques fez uma prova também magnífica na altura, e vamos ver o que é que ele, como Guerra, e também o Domingos, embora o Domingos de uma forma diferente, poderão apresentar aqui nos campeonatos do mundo. Para já, a questão para hoje, põe-se que Eduardo Henriques será, provavelmente, e quase certeza, o único português a poder esperar um lugar entre os 10 primeiros. Vamos ver se bem acima, que daí ele junto a Weidlinger. Eduardo Henriques, que é um homem que mantém uma dupla profissão quase em permanência, ou em latência neste momento, já várias vezes ameaçou ao longo dos problemas que passou pela sua carreira abandonar o atletismo para se dedicar a uma empresa que criou, entretanto, de caminhonagem. Por agora mantém essa hipótese em stand-by, tem tudo preparado para um dia abraçar essa segunda faceta da sua vida, e é um atleta que sempre foi conhecido por ser profundamente apaixonado pelo desporto automóvel, mais ainda que pelo atletismo. É curioso, o que não impede de ser um excelente atleta. Hoje em dia, de facto, uma das revelações portuguesas. João Junqueira, do Maratona, também bem colocado. Por agora, vemos ali de laranja atrás de um dos quenianos, um dos portugueses com possibilidades de uma boa classificação aqui.
Este está Eduardo Henriques. Há ali uma queda. Esta curva é extremamente difícil porque é uma lomba em curva para a esquerda, já que estamos quase agora em terminologia dos desportos automóveis. Lomba com curva para a esquerda e houve ali alguém que caiu. Eduardo Henrique certamente apreciaria esta descrição. Aí está ele com o número 2, atleta do Maratona Clube de Portugal. Também, sobretudo, um especialista de 3.000 obstáculos em termos de pista no passado, mas parece, sem dúvida nenhuma, também ser um homem capaz de um grande resultado em 10.000 metros. Ele, aliás, está preparado para participar no Challenge Europeu dessa distância e já tinha nas pernas um grande resultado no passado, acabou por não o conseguir concretizar. Esperemos que possa ser na presente temporada de 2000 que ele faça uma marca muito abaixo dos 28 minutos, que é certamente aquilo que ele vale ao seu melhor. Com o número 17, entretanto, Filipe Kirui, um dos dois Kirui de grande categoria que acabou por nunca chegar ao nível do Ismael, internacionalmente. E entretanto, o bloco da frente a quebrar já em relação ao segundo mais atrás, e não há dúvida nenhuma que a imagem que agora temos vai ser aquela que vai encontrar. Os africanos começam a sambarcar os lugares da frente com toda a clareza. Weidlinger começa também a perder contacto aqui com o lote da frente, e Eduardo Henriques também. E logo a seguir vem Buchleitner, o outro austríaco que aqui também se apresenta, mas eles recularam à frente, e creio que é Newberg da Suécia, o terceiro europeu neste lote dominado pelos africanos, onde vemos também Fita Baeza, que também já é um histórico do meio fundo e fundo internacional. E com o número 1, Sir Paul Targat, aí está ele, ao lado de Charles Camati, que é o número 13. Camati, que realmente vai ser uma das grandes incógnitas para a presente temporada. O que é que irá fazer ele? Irá ficar-se por aquela estreia espantosa? Pelo menos a ideia que tem dado em cross não é nada assim. Ou irá dar outro salto em frente e tornar-se um dos grandes dos 10.000 metros? É bem provável que seja esta segunda oportunidade a acontecer, embora as provas de 10.000 metros cada vez decorram menos a nível mundial, havendo poucas oportunidades de grandes tempos. Não se aposta ali em 2 ou 3 meetings muito certinhos, não se fazem mesmo tempos em 10.000 metros. Um pouco fruto da saída dos... A tentativa do espetáculo nas grandes reuniões internacionais, porque as 25 voltas quebram muito e, principalmente em termos de acompanhamento na televisão, é cada vez mais difícil, porque não se consegue reunir, como antigamente, um lote de atletas que pudesse fazer 23 voltas, e só nessa altura é que havia alguém que perdia uma volta. Agora não. Praticamente ao fim de 6, 7 quilómetros já atletas de craveira europeia a perder voltas para os melhores africanos. E aí o espetáculo fica completamente condenado. Isso era uma das coisas que referiste e que eu concordo plenamente, embora não fosse dizer isso. Dizia que isto também se verificou um pouco a saída dos fundistas para fora dos estádios, ou seja, cada vez há mais oferta de outras provas e os 10.000 tornaram-se uma prova menos possível. Em termos televisivos isso é verdade, e certamente não voltaremos a ver uma corrida como aquela dos Campeonatos da Europa de 1978 em Praga, uma corrida completamente louca. Na altura os europeus eram os melhores do mundo e com 6, 7 homens a discutir o triunfo final de uma última volta alucinante. Entretanto, aquela queda que há bocado referenciaste, verifica-se aqui e vamos ver quem é a vítima. Mesmo à direita do ecrã, aqui está. É outro europeu que cai, não é? Não é o Weidlinger. O Newberg também passou. Nem o Buchleitner. Não é nenhum português também. Não é nenhum português. Portanto, de facto, difícil agora nestas condições de identificar, mas aqui a oportunidade de revermos essa queda. E aqui nesta quinzena da frente estão 2 europeus, Eduardo Henriques e Günther Weidlinger. É autenticamente um embate de diferentes forças entre a Europa e a África, com 13 atletas aproximadamente na frente. Atenção, o ritmo subiu e de que maneira? Targat é só 6º neste momento, com Charles Camati ao ataque, ao lado de Gabriel Mushiri, outro caniano que é uma certa revelação também na presente temporada. Eduardo Henriques com prudência, vem ainda bem colocado, e Weidlinger perde agora contacto com o grupo da frente. O austríaco começa mesmo agora a deixar fugir os homens da liderança. Quando se enceta mais uma subida, Targat, sabendo que Camati é perigoso, veio agora para a 3ª posição. Logo atrás dele, Bernard Barmazai, o grande craque craniano dos 3.000 obstáculos, recordista mundial de 7,55,72, e o único homem a correr em menos de 8 minutos do ano passado nessa distância também. Um atleta fantástico para a distância, diga-se de passagem, e também com possibilidades de se afirmar um dia em distâncias mais longas. E neste momento já só temos Eduardo Henriques a representar a Europa neste grupo espantoso de visitantes aqui a Vila Moura.
Aliás, não nos admirará nada que daqui a mês e meio sejam ele e Paulo Guerra os únicos a dar luta aos africanos, tal como as coisas vão andando, até porque John Brown da Grã-Bretanha tem estado algo irregular, depois de ter sido terceiro nos campeonatos da Europa e de ficar mais uma vez muito agastado com a supremacia dos portugueses, não percebemos bem português, acho que eram compreensão realmente melhores, e de facto não se vislumbram atletas europeus ao nível de Paulo Guerra e Guarda Henriques, numa situação normal, que possam dar luta aos melhores africanos. Entretanto, o terceiro não africano neste momento é um senhor de que já falámos, é o Emerson Iserbein do Brasil, que consegue aqui, embora já muito distante deste grupo onde as coisas acontecem, e eu vou tentar explicar. Os atletas aqui fazem aquela separação porque esta é praticamente a única zona da pista onde há muita água, e então naquele sítio, para evitar escorregar na parte central, eles desviam, vão uns pela direita, outros pela esquerda. Eduardo Henriques, curiosamente, escolheu a melhor trajetória, que é a trajetória da esquerda, que eu ontem tive a oportunidade de fazer a pista toda, e a trajetória da direita, mesmo assim, também escorrega ainda um bocadinho. Portanto, lá atrás, com calção escuro e camisola branca, vemos Iserbein, é o terceiro não africano. E aqui na frente vem um nome completamente desconhecido, francamente. Boniface Usisivu, do Quénia, número 12, mais um que caiu dos Altos Planaltos diretamente aqui em Vila Moura, sem quase nenhumas referências, e que está no grupo da liderança. David Chelul, esse um nome muito conhecido e um excelente especialista de 10 mil metros, vem ali a fechar o grupo da frente. Mesmo os menos conhecidos aqui, por vezes, são homens que valem 27, 30 aos 10 mil, e isto diz tudo. Numa distância que é de 10 mil, que é aqui corrida, não é pista, mas é rápida, é evidente que são homens com uma velocidade de base verdadeiramente sensacional para este tipo de competições. Weidlinger ali, coitado, vai tentando não perder muito terreno, mas está descolado do grupo da frente. E agora ia já a passar, praticamente a colar ao Weidlinger, já vem o Iserbein. A rapidez da prova é tão significativa que às vezes vemos os atletas nas curvas a terem dificuldade em curvar nas melhores condições, precisamente porque o ritmo é muito elevado e, num trajeto de porta-mato, muitas das curvas não são peras doces, são bastante apertadas, e, portanto, os atletas têm que as negociar da melhor maneira, e, por vezes, é muito difícil conseguir fazê-las sem perder, de alguma maneira, um pouco de tudo. Em todo o caso, aquilo que há bocado foi feito a feminina é bem verdade, e estas imagens mostram. O percurso tem bastantes acidentes, o que, juntando à rapidez e às possibilidades de derrapagem, torna o percurso, de facto, um pouco traiçoeiro. Se não houver algum cuidado, uma queda pode atirar com as hipóteses de alguém abaixo. Já vinha ali Iserbein colar ao austríaco. Weidlinger, vemos-lo com o número 4, e logo a seguir o brasileiro, enquanto na frente é impressionante o ritmo a que se corre esta prova, com Tergat, com o número 1, a marcar a sua posição, digamos, a definir território. E na frente também um outro queniano ainda mais sombrio, se quisermos assim, em termos de conhecimento, do que o número 12. O número 112, Enoch Mitei, vem aqui, junto à frente, vamos ver se será por muito tempo, se não, atrás de Gabriel Mushiri. O Quénia, com alguns atletas de segunda linha, no entanto, dominar até agora por completo a prova em termos de protagonismo. Os equipes mais reservados nesta fase da competição são 6 quenianos, ou 7 que estão aqui a marcar com decisão o ritmo da frente, num lote da liderança que ainda engloba 13. Fita Baeza vem aqui mais para a cauda dele, atrás de Eduardo Henriques, e o domínio queniano nesta prova poderá ser ainda mais claro do que foi já na corrida feminina, onde 3 ficaram nos 5 primeiros lugares, com o primeiro, terceiro e quinto precisamente. Se tivermos em linha de conta que aqui no Cross das Amendoeiras praticamente não há nenhum dos quenianos que participaram numa das competições mais importantes do seu calendário, que é o Campeonato das Forças Armadas, que teve lugar a 29 de janeiro na pista de Ngong, e praticamente lá, apesar da altitude, conseguiram-se excelentes resultados. Vemos o domínio que os quenianos neste momento exibem a nível internacional, fundamentalmente nas provas de porta-mato e estrada, porque depois na pista há intromissões etíopes mais declaradas e de mais qualidade. Bastava referenciar os recordes e as vitórias de Haile Gebrselassie. Entretanto, há pouco ficamos surpreendidos com a presença de um atleta de laranja ali no grupo da frente, mas é um atleta atrasado já, Paulo Mestre, com o número 77, por menos estivemos a ver quem poderia ser, algum outro português, mas não. Foi uma laranja que caiu cedo demais. Cedo demais e foi apanhada antes de tempo.
Na frente, entretanto, Camati continua o ataque. Charles Camati procurando uma outra vitória sobre o Poltergat, pelo menos num cross do World Challenge. Os atletas vão passar aqui pela linha da meta, com o Eduardo Henriques ainda bem colocado. Uma luta realmente, em todo o caso, muito desigual contra os melhores africanos. Camati completamente ao ataque. Tergat é agora o quarto. Eduardo Henriques no nono lugar, praticamente, em cima da 10ª posição. Já Fita Baeza ficou para trás, assim como Filipe Kirui. Weidlinger vem ao lado de Anthony Korir do Quénia. E de novo na frente, com Camati claramente ao ataque. E Enoch Mitei, o tal queniano, muito pouco conhecido, ao lado de Poltergat. Passam agora os portugueses que lutam pelo pódio nacional, Alberto Maravilha, José Ramos e João Junqueira, que vão num grupo quase todo europeu, onde ainda pontuam Michael Buchleitner e Klaes Newberg, num austríaco e um sueco. A última vitória portuguesa aqui nas Amendoeiras foi conseguida por Paulo Guerra em 1994 e a outra teria que se ir à década de 80, em 89 precisamente, com José Regal a ganhar. Portanto, difícil um português, enfim, impor-se aqui, já se sabe. Isto quando o Eduardo Henriques, entretanto, perde contacto com o grupo da frente. Tem dificuldades óbvias para o atleta do Maratona Clube de Portugal em conseguir manter-se com o fortíssimo ritmo que se vive agora na frente. Aí está já esta imagem. Camati destacado na liderança. Talvez não seja ainda definitivo, obviamente. Tergat terá uma palavra a dizer, pelo menos ele. Eduardo Henriques a perder contacto com os homens da frente. Quase todos quenianos, diga-se de passagem. Se não todos, podemos confirmar daqui a pouco, a ver se a Cefa Mesgabu se mantém aqui no grupo da liderança. Eu dá-me ideia que a Cefa Mesgabu está... Baeza não, mas Mesgabu está. Será então o único não queniano que irá à frente de Eduardo Henriques. Iremos confirmar isso agora. Barmazai vem aqui com o número 11, com o número 1 é o Poltergat, com o número 12 é o tal, o Sissivu do Quênia, muito pouco conhecido. Está o Mesgabu. O Mesgabu com o número 8, exatamente. Aí está ele, a Cefa Mesgabu, portanto, o único, não o único, o Faustino Ba da Tanzânia 23 vem ainda diante do Eduardo Henriques, mas também é obviamente africano, a não ser que se conclua que a Tanzânia não é africana, o que não parece muito viável. Portanto, ia caindo ali naquela curva Enoch Mitei, um dos quenianos pouco conhecidos do grupo da frente. Em todo caso, é provável que algum destes homens ainda venha a quebrar, permitindo uma subida eventual de Eduardo Henriques se ele não desmoralizar, e julgamos que não é caso para tanto. Em todo o caso, o Eduardo Henriques arrisca-se a ter aqui a sua menos boa classificação em cross esta época, o que não deixa de ser também curioso. Ele vai em 10º lugar neste momento, que é impressionante que Eduardo Henriques, que é o terceiro do troféu da Federação Internacional e um dos melhores especialistas desta época, 1999-2000 de corta-mate, está em 10º lugar. Aqui está, esta foi por pouco. É claro que seríamos quase tentados a dizer que os santos da casa não fazem milagres, mas não é bem o caso. Aliás, será também bom, por outro lado, que o Eduardo Henriques entre numa fase, agora que cumpriu o compromisso com o Maratona para os campeões europeus de cross, cumpra uma fase de descompressão, permitindo-lhe eventualmente uma recuperação de forma, vamos ver se ainda há possibilidade disso, para os campeonatos mundiais. Complicada a gestão, quando se tem campeonatos da Europa em dezembro, campeonatos mundiais meses mais tarde, e depois no meio, uma taça dos campeões europeus de cross, aqui os clubes portugueses se sentem tão arraigados e que de facto internacionalmente muito pouco significa. Mas uma pessoa quando diz isto é quase presa, por dizer uma coisa que é óbvia e é verdade, mas pronto, os clubes apostam nestes atletas, querem este tipo de troféus e o Eduardo Henriques e o Paulo Guerra têm que estar lá porque sem eles seria muito difícil esses troféus serem conquistados. Já vinha, de facto, com bastante atraso o Eduardo Henriques, que há pouco, no início desta prova, falávamos que era difícil haver outro português entre os 10 primeiros. Neste momento, Eduardo Henriques está a defender a 10ª posição. É mesmo o limite, diga-se de passagem, é mesmo no limite do grande grupo de honra, digamos assim, que não podemos restringir aí aos 3 primeiros, claro, até porque isto é uma prova onde participam dezenas de atletas e não como numa prova de pista onde participam muito menos. Embora essas tenham eliminatórias, claro. Aí está Eduardo Henriques e não vai fresco. Vai com algumas dificuldades, diga-se de passagem. Enquanto Bernardo Barmazai veio durante algum tempo para as primeiras posições e Poltergat, que vemos no terceiro lugar, está praticamente na posição que é habitual quando ele não está nos seus super momentos. Isto é, nada de atacar cedo, esperar sempre para ver. Tergat aqui a fazer um teste a esta pista e para muitos destes atletas será importante esta visita às Amendoeiras, porque não há dúvida, o Campeonato do Mundo, depois, esse é que é o título mais perseguido.
Não há dúvida nenhuma. E já que falas em Campeonato do Mundo, convinha meditar apenas e muito sucintamente neste aspecto. O Poltergat, que é o super atleta do cross e também será o da maratona e é o da meia maratona e é um dos melhores dos 10.000, já foi recordista do mundo, faz aqui praticamente o seu segundo cross do ano. É o homem que se espera que possa vir a ganhar os mundiais aqui, ou se não ganhar será uma surpresa. Eduardo Henriques, que é a grande esperança portuguesa, é um homem que vai ter na altura dos campeonatos do mundo 10 crosses nas pernas. E, portanto, é evidente que a diferença de desgaste e mesmo de personalidades e de ambições é óbvio, não é isso que se discute. Mas este é apenas um exemplo que estamos a puxar um pouco caricaturalmente às extremas, porque há aqui atletas que têm corrido também mais, para além do Tergat. Mas é, de facto, uma carga enorme sobre o que poderíamos classificar quase como o pobre atleta português, que de facto é obrigado a compromissos e compromissos para depois abordar um evento que desta vez é feito perante o público português. E aqui, entretanto, o Zisivo a manter-se na liderança de parceria com Bernardo Barmazai, e da mesma forma como Kimati surpreendeu muita gente com a sua vitória em Sevilha sobre Poltergat, aqui mais um nome caniano a marcar posição, como o Luís disse, surgido não se sabe bem onde, para as primeiras posições de uma prova de cross. Assim como o Enoch Mitei, o 112, que vem aqui na frente. Também há o 12 e o 112, que são realmente as aves raras, a não ser que o Mitei tenha agora desaparecido, mas creio que não, veio atrás aqui do 12. Dos 6 da frente temos 2 completamente novos. E o Eduardo Henriques mantém o 10º lugar. Vai-lhe à verdade com grande vantagem sobre o 11º, que é a Fita Baeza. Fita Baeza, longe dos grandes tempos em que chegou a ser candidato ao recorde do mundo dos 10.000 metros. Aqui vem ele bem atrasado, face ao Eduardo Henriques, uns bons 60 metros para o atleta português, que lhe poderão permitir aquela entrada nos 10 melhores. O Weidlinger também quebrou um pouquinho e julgamos que à frente dele vai o Buchleitner, o seu rival austríaco nos obstáculos e no cross. Mesmo assim, boas posições para os austríacos, que são de facto 2 excelentes atletas. Leslie, o sueco, vem num outro grupo, bem colocado também. Com José Ramos, João Junqueira e Alberto Maravilha. Portanto, os outros melhores portugueses, como se esperava, em posições, apesar de tudo, aceitáveis e agradáveis, diga-se passagem, entre os 20 primeiros, neste contexto. Estamos com 25 minutos praticamente de competição. A corrida terá tendencialmente 29 minutos e algo. E meio. O ano passado 29:39 para Tomás Nyariki, que ganhou pela terceira vez nas amendoeiras, adiante de Paul Koesh, 2 históricos do Quénia em termos de corta-mato. Paul Koesh, um histórico na meia maratona, Nyariki, um grande dos 5.000 metros. Paulo Guerra, então, terceiro. Como a melhor atleta português, Domingos Castro, quinto, Luís Jesus, sexto. Desta vez não vamos ter um resultado assim. João Junqueira, ainda 10º. 4 portugueses entre os 10 melhores na edição do ano Tanzac, irrepetível na presente corrida. E de maneira a que só o melhor português, o melhor europeu e um dos melhores mundiais vai conseguir ser 10. Sim, porque o ano passado o Mourit, enfim, que é um adaptado, um marroquino naturalizado belga por razões pessoais e também desportivas, a ser ainda o 9º classificado na edição do ano passado, dando um resultado surpreendente: 5 europeus contra 5 africanos nos 10 primeiros. Esta vez vai ser 10-1, vai ser verdadeiramente uma razia. Entretanto, já são só canianos na frente, porque quem apiou do grupo foi a Cefa Mesgabu. Não sei se confirmaste se será desistido ou não. Só dando uma olhadela um pouco mais para trás, mas a luta agora está centrada nos homens da frente. Mas eu creio que o Mesgabu ainda vem lá atrás. Vem um pouco atrasado, mas vem. E ainda estamos já quase a meio da última volta e ainda há 5 candidatos para a primeira posição. E todos canianos, realmente. Há um dos outros canianos que quebrou, mas vai ser a vitória mais esmagadora do Quénia, jamais vista aqui, já houve tantas, nas amendoeiras, com ainda o tal Bonifácio, o decisivo, na liderança, junto com os consagrados David Chelou, Charles Kamati, Poltergat, continua a ser ainda até agora o grande favorito, e Bernard Barmazai, que de facto tem uma capacidade em 10 km impressionante para um homem muito vocacionado para os 3.000 obstáculos. Aqui está ele, o seu estilo muito fácil, Barmazai, ainda a manter-se no quinteto da frente. Gostaríamos também de referenciar ainda, durante esta transmissão, que na prova feminina, para além do 6º lugar, Fernanda Ribeiro, Ana Dias, não conseguimos na altura controlar a posição, foi 12ª, atleta do Sporting e segunda portuguesa, e depois Inês Monteiro, 17ª,
Adélia Dias, do Pasteleiro, muito bem então, 19º lugar. Foram as outras portuguesas entre as 20 primeiras. Jaque Maranga, entretanto, conseguiu segurar por 4 pontos a liderança do troféu da Federação Internacional à frente de Guete Wami, o troféu onde Ana Dias é a melhor portuguesa, agora na 11ª posição, Inês Monteiro a segunda melhor em 16º lugar, precisamente à frente de Fernanda Ribeiro. Entretanto, a prova masculina caminha para os momentos decisivos. 5 canianos, como referia Jorge Lopes, ao menos ainda com possibilidades de ganhar, todos eles bem juntinhos na frente, com Tergat a ser um homem muito rápido, mas Camati a ter essa arma em grande dose também. E vamos ver, vai ser interessante ver se o neófito consegue bater o mestre de novo. Isto, dando de barato, não vai haver mais nenhuma surpresa de um dos outros. O tal Decisivo é a grande revelação, vem aqui, também perfeitamente enquadrado. A vantagem sobre os restantes competidores é enorme. E o Quénia em família aqui no Algarve, numa prova que parece quase como um campeonato nacional, e isto não estão muitos dos seus melhores atletas. Vai ser realmente bonito quando chegamos aos mundiais. Agora é que as equipas são mais pequenas, porque quando o Campeonato do Mundo tinha equipas de 9 atletas, então poderíamos ver quase um panorama semelhante a este, com 8 quenianos, aliás 6 quenianos, um etíope, um tanzaniano, e depois lá vem o primeiro europeu, que nas circunstâncias é o Eduardo Henrique. Portanto, Paul Tergat não se deixa surpreender por uma brilhante aceleração na frente. E quem cede é de facto o Decisivo, agora com Charles Camati, Bernardo Barmazai, Paul Tergat e David Chelul, 4 grandes da pista e do cross na luta pelo triunfo. Camati parece neste momento a ter mais dificuldades e é David Chelul que lança o ataque com Bernardo Barmazai a lutar de igual para igual com Paul Tergat, longa reta final para ser decidida. Tergat neste momento ultrapassado por David Chelul. E vamos ter provavelmente uma surpresa, porque Tergat não quer entregar para já a vitória nesta luta caniana em Vila Moura, grande sprint final. Vantagem difícil, mas Camati vem de lá atrás e ganha outra vez. Espetacular, Tergat é segundo, Chelul terceiro. Extraordinária reta final de Charles Camati, que parecia batido à entrada da mesma. 5 canianos entre os 5 primeiros, com a maior das calmas, e uma vitória para um homem com o qual Tergat terá que começar a pôr-se a pau, falando num português vernáculo, face aos campeonatos do mundo. Aí vem, entretanto, Enoch Mitei para a 6ª posição. Julgamos não ter deixado de fugir ninguém, será portanto o 6º agora. Depois Acef Amez Gabu, melhor não queniano, portanto em 7º lugar, 23, Faustino Baá. Eduardo Henrique será o 9º classificado. Aí veio o atleta do Maratona Clube Portugal, uma boa prova mais, entretanto a menos boa de todas as suas este ano. Esperemos agora que ele possa recuperar a forma a caminho dos campeonatos do mundo. Conseguiu distanciar ainda Gabriel Mushiri do Quénia, que é o 10º classificado. Começam, entretanto, a aparecer mais atletas em posições menos relevantes, com Fita País a acabar agora, lançando o seu sprint, e depois com o número 6, Emerson Iserbain, do Brasil, a ser o 2º melhor não africano. Iremos confirmar a chegada dos melhores portugueses. Já chegou Buchleitner, depois Weidlinger, então há alguns atletas austríacos entre os melhores, e finalmente virá aí o 2º português. José Ramos já cortou em Santa Meta, atleta da Confort Limpa, como o 2º melhor português. Depois Alberto Maravilha, João Junqueira veio logo a seguir. Os portugueses de facto mantiveram um grupo compacto logo a seguir à 10ª posição, mas o domínio, como se viu, foi por completo arrasador para os canianos. 6 primeiros lugares, Eduardo Henriques a conseguir na última volta subir do 10º para o 9º lugar, sendo de longe o melhor atleta europeu, o único que esteve relativamente próximo da frente. Aqui a reta final incrível, Barmazai vem pelo lado de fora, não se imiscuindo neste sprint. Tergat tenta tudo por tudo, mas é Charles Camati que consegue prevalecer numa reta final incrível. Precisamos a ver uma prova de 5.000 metros. Aqui está, Camati parecia batida à entrada da reta final, mas conseguiu colocar um ataque demolidor que deixou Paul Tergat batido. O pentacampeão mundial cross não conseguiu ganhar aqui na sua primeira presença nas Amendoeiras em Flor. David Chelul, 3º classificado, Barmazai foi o 4º. Depois Bonifácio Decisivo na 5ª posição. Um ensaio geral que será apenas uma pálida ideia daquilo que se poderá vir a ter nos campeonatos do mundo. Portugal procurará eventualmente ter então Paulo Guerra e Eduardo Henriques na melhor da respectiva forma para... Está nas suas mãos o poder da decisão.